Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou a Dália Mogauer e estamos dando sequência aos nossos vídeos de inimigos e armadilhas contra a prosperidade. Esse é o 7º vídeo da sequência. Se você não assistiu os demais vídeos, acessa lá o nosso canal do YouTube, as mídias sociais e busca as outras sequências que vai valer a pena para você, tá? Sendo assim, nós vamos falar um pouquinho agora sobre inimigos e armadilhas da prosperidade. Fazer dívidas é um grande inimigo contra a sua prosperidade, tá? E por quê? Porque a dívida, ela rouba sua energia. Você fica com preocupação em relação, preciso pagar aquela dívida. Às vezes tem taxas de juros e tudo mais que aumentam e às vezes você não consegue suprir isso, então acaba roubando e drenando a sua energia. E em relação a dívidas, nós temos 2 tipos de dívida: as dívidas ruins e as dívidas teoricamente boas, tá? As dívidas ruins são aquelas que a gente considera dívidas para bens de consumo próprios que não agregam valor, ou seja, não agrega nada de bom para você e para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, para você prosperar. Um exemplo disso são dívidas de cartão de crédito, quando a gente compra, por exemplo, bolsas caras, sapatos caros. Não tem nada de ruim em comprar bolsas caras, sapatos caros. Eu gosto também, adoro. Porém, se a pessoa não ganha o suficiente ou ganha menos do que o valor daquela bolsa para comprar, ou sapato, ou qualquer coisa que seja, você vai parcelar isso em vários meses, né? No cartão de crédito, normalmente, e aquilo ali acaba virando uma dívida, que em consequência junta com outras parcelas similares e vira um bolão, que gera preocupação, que gera uma série de transtornos no futuro, tá? Então, se você tem condições, ganho suficiente para isso, tem renda extra, tem dinheiro guardado e tudo mais, não vejo problema nenhum. Agora, se não tem, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Normalmente, esses bens de consumo, eles servem para preencher um vazio existencial. Então, você quer comprar aquela coisa cara por causa de um vazio que existe dentro de você. Só que depois que você compra, o vazio continua e a dívida está ali também para atrapalhar um pouquinho mais a sua vida. Isso funciona também para alimentação, tá, gente? Fugindo um pouco do assunto da dívida, mas as pessoas que comem compulsivamente estão também tentando preencher um vazio interno, né? Que é o vazio do que eu estou fazendo nesse planeta, do que eu faço na Terra, né? Qual a minha missão, né? Eu estou aqui para quê, exatamente, tá? Então, essas dívidas que são para preencher vazio e que não te trazem retorno, valor, né? Normalmente são dívidas ruins. Agora existem as dívidas que a gente chama de boas, mas aqui é bem entre aspas, tá? Porque se você puder se organizar de um modo que você tenha renda extra, tenha renda passiva, construa o seu patrimônio, construa a sua vida sem dívidas, muito melhor, tá? Agora, se não houver possibilidade mesmo, aí existem essas dívidas que a gente chama de boas, que são aquelas que geram valor ao longo do tempo. Então, por exemplo, você investir num curso que vai te ajudar na sua profissão, que vai ajudar você a se desenvolver como pessoa, investir em congressos, em palestras, em bons livros que agregam valor para você. Se você já trabalha em algum setor ou é dono, empresário, né, alguma coisa assim, algum equipamento novo que faça as coisas ficarem melhores, né, a produção ficar melhor no final, ajude os seus funcionários para otimizar, né? Então, isso são dívidas que são boas, porque elas vão agregar uma série de valor para todo o processo que você está realizando e que normalmente você recolhe isso no futuro, né, para poder quitar essas dívidas e tal.
Outro inimigo que nós temos também, que é o segundo dessa sequência, é ser levado pelas emoções na hora de investir. Gente, investir é fundamental para você ter prosperidade, tá bom? Então, você precisa ter um dinheiro reservado para investimentos. A gente pode falar disso em alguns outros vídeos mais para frente. Mas quando você pensa em fazer investimento, o investimento ele tem que ser feito 100% de modo racional e não emocional, tá? Sem impulso, sem fazer as coisas com imediatismo de uma hora para outra. Então, você precisa sempre pesquisar, analisar, se informar, entender, estudar, buscar pessoas que sabem lidar com isso, né, com o setor de investimentos, tudo, e buscar aprender com elas para ver o que fica melhor para você nas suas condições, independente da condição que você se encontra, tá? Então, investir R$5, R$10, R$100, R$1.000, aí depende do perfil de cada um. Mas o interessante é que seja realizado esses investimentos. E ter calma e paciência para você conseguir fazer um investimento que te gere retorno e não te gere transtorno, tá? Então, algo nesse sentido aí. E que tem a ver também com o seu perfil, né? Usar a sua intuição também. Então, esse tipo de investimento me deixa tranquilo, me deixa confortável, eu me sinto bem fazendo ou eu fico nervoso, fico ansioso, né? Então, analisar isso aí também. E se preparar para investir. Uma coisa que eu acho interessantíssima relatar nesse minuto, cuidado, porque normalmente as pessoas que estão iniciando a vida e tal, tendem a ir questionar o gerente do banco. Eu sei que eu já fiz isso no início da minha carreira e tal. E, claro, ele vai te dar as opções que ele tem lá no banco, mas nem sempre as opções que o gerente do teu banco tem são as melhores para você. Hoje em dia, a gente tem uma série de pessoas que lidam com investimentos, né? Alguns mais arriscados, outros menos arriscados, aí depende um pouco do seu perfil e do seu objetivo e da sua meta, tá? Mas é bom pesquisar com essas pessoas que são experts em investimento. Normalmente, o gerente do banco ele tem metas para ele cumprir em relação a algumas aplicações financeiras lá. E, normalmente, a rentabilidade que tem lá não são das melhores. Existem outros mecanismos, outras pessoas que conseguem te ajudar de maneira mais tranquila. Mas muito cuidado para não cair em enrascadas. O terceiro item desse vídeo é culpar, criticar e justificar. Esses 3 itens são sugadores de energia sua em relação à prosperidade e na vida, né? Então, existem as 6 leis da autorresponsabilidade. E eu não vou citar todas, não é o objetivo, posso falar sobre isso em um próximo vídeo, mas a primeira coisa, se for para buscar culpados, busque a solução. Segundo item, que é em relação ao criticar. Se for para criticar, cale-se. E justificar. Se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. Então, esses 3 itens aqui que eu citei, se você seguir essa sequência, a prosperidade vem para você de uma maneira melhor. Porque normalmente, quando você culpa, critica ou justifica, você está na polaridade negativa de defesa e não está resolvendo, não está buscando solução e resolvendo o que precisa ser resolvido e solucionado, ok? E é uma tentativa da mente de querer parar você. Então, quando você culpa alguém por alguma coisa, você tira a sua autorresponsabilidade. A gente vê isso muito no trabalho, né? Quem trabalha com bastante gente, normalmente as pessoas jogam para o outro coisas que, às vezes, e na grande maioria, tem relação com elas mesmas, tá? Então, quando você culpa uma outra pessoa, você tira o que é da sua responsabilidade e quando você não busca a sua responsabilidade, você não busca a solução e acaba não aprendendo, fica na zona de conforto, tá?
Neste aspecto, você acaba se vitimizando. Nós já falamos sobre vitimismo em outros vídeos, busca lá no nosso YouTube. E o vitimismo, ele é contrário à prosperidade. Vitimismo é aquela coisa que você acha que você não tem responsabilidade de nada, mesmo no fundo sabendo que você é responsável pelo menos pela sua própria vida e pelas atitudes que você tem no planeta em relação a tudo, tá? Então isso você é responsável. E quando você coloca tudo para os outros, esta responsabilidade que é sua fica para os outros e você fica se sentindo vítima, incapaz de fazer alguma coisa que seja bacana, tanto para você quanto para os outros, tá? Então, muito cuidado com a história do vitimismo. O vitimismo é contrário à prosperidade. E quando a gente tem responsabilidade, não critica, não fica justificando, busca soluções e tal, você vira protagonista, ou seja, quem direciona a sua própria vida e direciona para onde você quer, que possivelmente é a prosperidade, ajudando você, ajudando as outras pessoas, ajudando a sua família, ajudando o mundo como um todo. E, gente, se continuar querendo ser vítima, mesmo que seja de modo inconsciente, não vai rolar. Prosperidade não vem, tá? O outro item é cuidado com as palavras. Tem um ditado que diz: as palavras têm poder, tá? Então, muito cuidado com as palavras, porque o que você fala tem mais tendência de acontecer. E normalmente a gente, através do nosso subconsciente, a gente acaba falando mais coisas negativas. Então, se policie, tenha autocontrole, tá? É um desafio, porque a nossa educação ela é baseada em reclamação, em crítica, em coisas que não são positivas, são negativas. Então, autocontrole, centro e buscar falar palavras que esteja alinhado com o seu propósito, né, a sua prosperidade, com coisas boas, tá? Para que isso gere um resultado espetacular na sua vida. As palavras más, elas ferem você e os outros. Por isso da história da crítica. Existem relatos de pessoas que falam que eu vou fazer uma crítica positiva. Muitos estudos já comprovam que toda e qualquer crítica nunca é positiva, tá? Porque ela sempre deixa a pessoa que é criticada na defensiva, com medo, né, se sentindo mal. E você que faz a crítica também acaba se sentindo mal. Fica uma situação onde os dois perdem, tá? É claro que precisa ensinar, corrigir, aprender, mas de uma forma construtiva, não destrutiva. Outro item desse vídeo, que são os inimigos e armadilhas contra a prosperidade, é pechinchar de forma persistente. Então, este item, eu sofria muito com ele, tá? Eu sempre pechinchava tudo que eu via pela minha frente, tá? Então, pare de pechinchar como se as pessoas estivessem tirando vantagem de você, porque elas estão fazendo o trabalho delas e normalmente no preço onde você está pagando está incluso uma série de itens, está incluso os impostos que ela paga, está incluso o material que ela usa para prestar aquele serviço ou fazer aquela produção, está incluso o salário pago para a equipe, está incluso o material de limpeza que a diarista usa, né, durante a limpeza. Então, está incluso uma série de itens, tá? Então, elas não estão passando ou querendo tirar vantagem de você. Na verdade, ela tem custos e ela precisa cobrir esses custos, tá? Então, pare de pechinchar até nas coisas baratinhas, tá? Isso é desvalorizar o serviço das pessoas e, como consequência, as pessoas também acabam desvalorizando o seu próprio serviço quando você fica pechinchando. E uma coisa que é bacana, que é exatamente o contrário de pechinchar, é quando você gosta daquele serviço ou aquela coisa que você... um serviço que você adquiriu ou um produto, você pode dar gorjetas, né, para recompensar por conta
da qualidade do atendimento que você teve, do serviço que você comprou, do produto que você comprou, tá? Isso é o contrário ao pechinchar. Você até pode pedir descontos, eu não vejo problema nisso, mas sem ter que ficar choramingando muito sobre isso. Se ele tiver a possibilidade de te dar o desconto, ok, mas se não, tudo bem e você segue fazendo o que você tem que fazer. Uma coisa que é bacana, por exemplo, se você está no Uber ou está com um taxista ou teve um bom atendimento num hotel, em alguma coisa assim, você deixar uma gorjeta numa recepção de um consultório, algo assim. Porque é uma maneira de você reconhecer o serviço que foi realizado ou o produto que você comprou, que é de excelente qualidade. Tá bom? Essa é uma dica muito importante. Então, outro inimigo desse vídeo que nós temos é se comparar com outras pessoas. Porque, normalmente, quando você está fazendo comparação, você entra já num processo de competição, tá? Claro que no nosso mundo hoje, tudo tem competição, né? Mas quando você se compara, normalmente você está comparando o seu bastidor, que é a parte sua que não é mais legal, que é a parte, né, da produção e tal, que está sempre meio bagunçado, que é aquela correria do dia a dia, com o palco de apresentação de alguém, que é a parte que ele mostra para todo mundo, tá? Então, é uma comparação que não é digna, tá? Porque é uma coisa que você está comparando banana com tomate, e não tem nada a ver, tá? Você só pode se comparar com você mesmo. Então, como eu estou evoluindo, estou melhorando, minha velocidade está maior, estou produzindo mais, estou mais comprometido, estou estudando mais, estou me desenvolvendo, ou não, estou ficando mais cansado, mais preguiçoso do que eu era. Então, se for para se comparar, compare com você mesmo. Normalmente, quando você se compara com outras pessoas, se essa pessoa está muito boa, você tende a ficar negativo, entra em depressão, acha que você não é bom o suficiente, e quando você se vê melhor do que a outra pessoa, você entra numa zona de conforto, de preguiça, de procrastinação e acaba não desenvolvendo o máximo que você pode. Então, compare você com você mesmo, tá? Essa é uma excelente dica. E chega ao final da nossa 7ª sequência de inimigos e armadilhas contra a prosperidade. Se você não assistiu os outros vídeos, acessa aqui no YouTube, dá uma olhada em todas as sequências, tem dicas espetaculares para você que está querendo melhorar a sua vida, se desenvolver, se conhecer, se transformar, tá? Então, possivelmente, os próximos vídeos nós vamos falar de crenças limitantes que a gente tem no nosso subconscientes e que ajudam a gente a entrar nesse processo de inimigos e armadilhas. A crença limitante é quem determina você nas ações dos inimigos e armadilhas contra a prosperidade, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!